Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa atividade de preces e irradiações, promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. É uma alegria recebê-los, tanto aqui em nossa sede, quanto virtualmente aqui pelo Facebook. Sejam muito bem-vindos, muitas bênçãos para todos nós. Boa noite, boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, uma alegria recebê-los. Estamos aguardando às 19 horas para dar início efetivamente. Enquanto isso, aqueles que desejarem vão preparando já a água para ser magnetizada e rogaremos aos benfeitores para fazê-lo isso após o nosso encontro no final. E também preparando-nos emocional e espiritualmente para essa tarefa que iremos executar juntos, todos que aqui estamos presentes e todos vós que estão nos assistindo pelo Facebook. É uma alegria renovada reencontrarmos-nos. Sejam todos cumprimentados, abençoados. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Essa música é de Mozart, foi composta especialmente para meditação. Sejam bem-vindos. É muito bom nos reencontrarmos, mesmo que virtualmente. É uma alegria ainda maior porque estamos reunidos em nome de Jesus. Boa noite, boa noite. Às 19 horas, vamos dar início ao nosso trabalho, efetivamente fazendo a nossa prece inicial. Neste momento, querido Mestre, em que nos reunimos em Teu nome, pedimos a Tua permissão para concederes a presença dos benfeitores junto a nós. Estejamos onde estivermos, e que possamos de alguma forma sentir a presença desses amigos espirituais que vêm somar-se para que aqui nós pudéssemos alcançar os objetivos, minorando as dores, os sofrimentos das criaturas, tanto quanto minorando também o nosso próprio sofrimento, as nossas próprias dores e angústias. Todo o trabalho no bem redunda em dividendos também do bem e do amor. Sejamos pródigos em amar, em fazer bem ao nosso próximo. E na presença desses amigos espirituais, de outros espíritos amigos, espíritos familiares, nós damos início à nossa atividade de preces e radiações. Assim seja. Lembrando sempre que hoje é quarta-feira, 21 de dezembro de 2022. A leitura que faremos hoje é um item do capítulo 12
do Evangelho segundo o Espiritismo: amai os vossos inimigos. E o item é o 10. E quem dita esse item 10 e que versa sobre o ódio é o nosso irmão Fenelon, Bordeaux, 1861, foi a data em que ele se pronunciou. Diz então Fenelon: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que devíeis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis, como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia e mácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame distintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa. E eu o sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Fica aí para nossas reflexões as questões do ódio, que já não deveria mais existir entre nós, mas como ainda somos criaturas muito imperfeitas, e porque ainda somos muito suscetíveis a essas influências que maculam ou que mancham ou que fazem com que os sentimentos de egoísmo e de orgulho avivem-se em nós, acabamos por fazermos, se não adversários, inimigos, fazemos criaturas que se tornam indiferentes a nós também. Portanto, só o amor resolve, como diz também aqui o próprio Fenelon, e na esteira dos ensinamentos de Jesus, amar uns aos outros. E amar os inimigos, dizem esses benfeitores, que não é da mesma forma que amamos os amigos, mas é não desejar a eles nenhum mal e desejar todo o bem possível. Isto é amar o inimigo. Não nos é muito penoso fazer isto. Basta boa vontade e inteligência para agirmos dessa forma. Vamos à nossa irradiação. Nesse momento sublime, mestre, na presença desses benfeitores que estão a nos acompanhar, pedimos a assistência para que possamos aqui, formando essa equipe de 2 planos, nós, os encarnados, e os irmãos desencarnados, para trabalharmos o amor. O amor que ainda é incipiente em muitos de nós. Nós que compomos esta humanidade, seja os encarnados, sejam os desencarnados. Esse amor que produziria a paz no mundo, mas porque ainda não amamos o suficiente, temos guerras,
Violências de toda ordem nas cidades, nos campos, as violências no campo do lar, enfim, tudo porque ainda não aprendemos a amar, mestre. E esse não amar tem nos trazido alguns dissabores, alguns inconvenientes na nossa caminhada, alguns acidentes de percurso, não importa. Cada um de nós identificará algo negativo que possa ter lhe ocorrido. E saberá, porque na consciência está a lei de Deus, que cometeu um equívoco e precisa agora trabalhar para reparar. Uma das formas de repararmos é amar as criaturas, perdoar-lhes, aturar as criaturas, sejam elas quem for, a fim de que possamos estabelecer um campo de harmonia. A harmonia que desejamos viver e nos mantermos nesta situação harmônica. Mas podemos nos perguntar, hoje estamos aqui, de posse de nossas faculdades, das nossas condições físicas, de saúde, também mental, mas precisamos nos lembrar, num gesto simples de amor, dos nossos irmãos que desencarnaram há pouco e que talvez estejam passando por perturbações. É necessário envolvê-los em orações. E se não sabemos de alguém que tenha desencarnado há pouco, vamos memorizar um cemitério. Em um deles estará agora sendo realizado um cerimonial fúnebre. Essas criaturas estão sendo alcançadas pelas nossas vibrações. Vibrações de paz, de confiança, de serenidade, de esperança, de vida. Porque eles não sentem-se mortos, como muitos possam pensar. Eles estão vivos. Simplesmente abandonaram a dimensão física e passam a viver nessas vibrações da dimensão espiritual. Precisamos, portanto, apresentar a eles a nossa contribuição. Como apresentamos também a nossa contribuição, embora modesta, bem o sabemos, aos nossos irmãos que se encontram enfermos. Talvez conheçamos alguém, talvez não. Basta, portanto, que memorizemos também um hospital que conheçamos, para que lá, onde essas criaturas se encontrem, sob os cuidados dos profissionais de saúde, a quem pedimos Jesus os abençoe, sejam aquinhoados com essas vibrações que aqui estamos. Vibrações de saúde, de esperança, de paz, de desejos de viver para continuar as suas tarefas que momentaneamente estão interrompidas pela enfermidade. Também pedimos, Mestre, pelos irmãos que estão em estados depressivos, deixaram-se aprofundar nesses abismos sombrios da mente humana. As origens são várias, mas os efeitos são devastadores na criatura que passa por estas situações depressivas. Nós outros talvez já tenhamos experimentado uma depressão leve ou uma espécie de melancolia e sabemos quanto isso toca os nossos corações e fazem com que as nossas mentes passem a vibrar nessas condições que nos abatem o ânimo, perdemos o significado da vida e os objetivos desaparecem.
Por isso te pedimos, querido Mestre, por esses irmãos. Talvez eles não consigam orar por si mesmos, e aqui nós estamos emprestando a nossa voz, o nosso pensamento, para orarmos por eles. Não sabemos quem está depressivo, mas lançamos esses pensamentos, essas vibrações, na psicosfera do planeta. Os benfeitores saberão endereçar as nossas vibrações a quem estiver mais necessitado e atendam os desígnios de Deus. Oramos também, Mestre, nestes momentos turbulentos que experimentamos, pelos irmãos que cometeram suicídio. Eles não suportaram as dores, as aflições, as angústias e tentaram livrarem-se delas, aniquilando seus corpos, porque imaginavam que tudo isso tinha a sede do corpo físico. Consumado o ato e recuperado a sua condição de pensamento equilibrado, dá-se conta que agora tudo aquilo que fez transferiu-se como ainda um fardo maior para os seus ombros, que imaginava ser frágil. Experimentam a desilusão, porque não foi matando o corpo que eles se livraram dos problemas. Agora eles tomam uma dimensão ainda ampliada. Por isso te pedimos, Mestre, por eles. Pedimos à Mãe Santíssima, que tomou sob suas responsabilidades o cuidado aos suicidas, e oferecemos a ela as nossas vibrações, a fim de que ela possa minimizar a dor desses irmãos, atender às famílias também dessas criaturas, porque há famílias, Mestre, que vivem de sobressaltos, porque um dos seus membros já tentou suicídio. E esses sobressaltos naturalmente desgastam emocionalmente a criatura, tanto quanto o desgaste ainda é maior para aquele que fez a tentativa. Outros há que estão na ideação suicida. Sentem-se solitários. Suas vidas parecem a eles uma inutilidade. Viemos pedir por eles, Mestre, para que eles tenham ânimo, que a chama da esperança reavive em seu interior, para que os que estão à sua volta possam contribuir, oferecendo companhia, solidariedade. Dizer a esse irmão que não lhes é a atitude correta a tomar, mas que deve buscar Jesus, e possamos nós outros fazermos com eles essa busca a Jesus. Apresentar Jesus a uma criatura nessas condições torna a situação minimizada. Sejamos solidários com essas criaturas, mesmo com aquelas que já tentaram o suicídio. Dividindo com elas o seu fardo,
dizendo: deixe-me ficar um pouco contigo. Permita que eu sente ao teu lado e possa te escutar. E se não quiseres falar, que eu possa simplesmente ser companhia, sem te perturbar, só estar presente. Temos também, mestre, no seio da sociedade humana, as criaturas que, desconhecendo bem, vivem nas energias do mal. E porque estão nessas vibrações, transmitem aos seus circunstantes essas energias negativas, produzindo sofrimento nos que estão à sua volta ou naqueles a quem a criatura alcança. Perdoai-os, mestre. Perdoai-os. Um dia conhecerão bem. E se for por efeito de uma prece que seja, uma simples prece, que essa criatura que orou em favor de um malfeitor será agraciada com energias vibracionais de felicidade, de plenitude, porque alguém fez um gesto de amor em favor de alguém que o desconhece. E aqui estamos, mestre, exatamente para fazer isso. Dedicar as nossas vibrações amorosas para envolver essas criaturas afeitas ao mal contra a pessoa, ao indivíduo, e aqueles outros que intentam e fazem o mal para uma sociedade inteira. Todos estão perturbados, mestre, por não conhecerem o amor, por não conhecerem o bem. Perdoai-os. Um dia despertarão. Despertarão também um dia, mestre, os nossos irmãos que foram alcançados pela justiça do homem e estão sentenciados agora. Estão nos presídios, nos cárceres. Alguns estão sentenciados, mas em liberdade. É necessário que oremos por eles. Eles precisam de nossas preces, a fim de que um dia abandonem o crime e tenham condições de repará-los. Um dia. Não percamos a nossa esperança. Dia após dia, oremos por estas criaturas, por essas outras, mestre, que inadvertidamente, na busca de preservar uma estética ou uma situação outra, realizam abortos delituosos. Que essas mentes sejam pacificadas, mestre. Elas não sabiam do que estavam fazendo. Talvez tenham sido envolvidas por circunstâncias que nós desconhecemos e tomou essa decisão. É necessário, oremos por eles. Oremos por todos esses que estão envolvidos nesses processos. Um dia despertarão e eles somente despertarão
se conseguirmos tocar essas mentes e esses corações através das nossas vibrações amorosas. E não por discursos, não por leis, sempre revogáveis as leis do homem. Mas quando tocamos esses corações e despertamos essas mentes, elas não voltam mais ao que era o estado anterior. E buscam reparar o engano cometido. Oramos também, mestre amigo, pelos que estão aprisionados pelas drogas, são escravos delas. Escravo não só das drogas, mas também dos traficantes. Se tornam escravos daqueles que produzem, comercializam essas drogas lícitas ou ilícitas. Perdoai-os, mestre. Vamos envolver todos eles em vibrações amorosas. Eles desconhecem o mal que estão fazendo, ou têm as suas mentes entorpecidas. Um dia irão despertar. Nesse dia, eles deverão encontrar as nossas preces para terem forças para realizar as mudanças. Oramos pelas famílias dos drogaditos, pelos seus amigos, para que mantenham a assistência e a insistência em fazer com que eles reflitam sobre o seu consumo de drogas e possam buscar o apoio necessário para entrar em processos de abstinência. Mestre amigo, nesses momentos de dor que a humanidade experimenta, por guerras que provocam inúmeras destruições, não só de efeitos materiais, mas destruições morais, destruição de sonhos, de objetivos. Oramos por essas criaturas. Oramos por aqueles que fomentam a violência, a guerra, porque estão enlouquecidos. E somente aqui, novamente, o amor é capaz de fazer cessar essa violência. Oremos em favor dos violentos. Um dia eles utilizarão toda essa energia que hoje já possuem para produzir o bem. Ah, mestre, nós mesmos, quanto já mudamos após ter te conhecido? Quantas aquisições no campo da moralidade, do amor, da caridade, da fraternidade já tenhamos feito? Naturalmente que nos falta muito, mas já temos estes pródromos das virtudes em nós. Ah, querido mestre, se não fossem as famílias, como estaríamos hoje nesse planeta Terra? Se não fosse as famílias a nos receber, nos educar, cuidar de nós para que tivéssemos condições de decidir por nossa conta, para que pudéssemos sobreviver a inúmeras
circunstâncias que rondam um ser frágil, recém-nascido. Se não fosse a dedicação de nossos familiares, da nossa família, não sobreviveríamos. Cuidemos, portanto, da família. Esta instituição divina. Recebemos os filhos de Deus, e que nos entrega em confiança para devolvê-los um dia melhorados. Que possamos nós, como homenagem aos nossos pais, nos melhorar no campo da moralidade, no campo do conhecimento e no campo da inteligência, para que quando voltarmos ao plano espiritual, possamos alegrar os nossos pais, os nossos avós, tios, os nossos próprios filhos. Que possamos dar essa alegria, nos tornando bons filhos. Abençoe, Mestre, essas famílias que vivem ameaçadas pela violência familiar, violência física, violência psicológica, e também é atingida por ideias de menosprezo a esta instituição sagrada. Alguns mesmo até tentando, Mestre, anular a família. Perdoai essas criaturas, Mestre. Elas não sabem o que estão dizendo. Porque se soubessem, não diriam. E elas só estão dizendo porque tiveram uma família. Tiveram um pai, uma mãe, um tio, um avô, alguém que as cuidou na sua fase infantil. Mas eu sei, Mestre, eles estão enlouquecidos. Enlouquecidos pela materialidade. Não se deixar impregnar da espiritualidade necessária a todo ser humano. Abençoai-os. Porque somente nós, abençoando essas criaturas, amando-as, poderemos mudar essas condições. Que sejamos nós aqueles que divulguemos o bem, o amor, a caridade, a fraternidade. E silenciemos na divulgação do ódio, do rancor, da vingança. Silenciemos o mal que nos alcança, seja por notícias ou seja porque aconteceu conosco mesmo. Silenciemos e oremos fervorosamente para que essas criaturas passem a conhecer o bem. Oramos aqui também pelo nosso planeta Terra, Mestre, que vive momentos conturbados, justamente porque estamos em fase de transição, isto é, estamos construindo vibrações adequadas a um planeta regenerador. E muitos têm dificuldade de adaptarem-se a esse plano vibratório de um mundo regenerador. Por isso perturbam e perturbam-se, por não compreenderem. Outros, Mestre, ainda nessa loucura da dominação, do poder temporal, desejam
desejam escravizar outros povos, outras nações, tolhendo-lhes a liberdade, o livre-arbítrio. Perdão, mestre, a eles. E a nós, o Brasil, esse amado país, que tu confiou a nós, mestre. Confiou a nós cuidar do teu evangelho, para difundi-lo a todas as criaturas. Venha ajudar-nos a manter esse evangelho à disposição de todos, sem tolimento de liberdades. Ajudai-nos, mestre. E nesta hora que recebemos esses influxos amorosos dispensados agora pelos benfeitores que estão conosco, abramos o nosso campo mental para receber essas vibrações benfazejas que promanam do alto. Pedimos também para que as águas que estão expostas sejam magnetizadas, beneficiando-nos, portanto, mais uma vez, desses influxos amorosos, que esses irmãos não medem esforços para nos atender. Agradecendo a todos que aqui estão, presenciá-lo virtualmente, pedimos novamente, em agradecimento, as bênçãos do alto. Assim seja. Finalizamos assim o nosso encontro de preces e irradiações dessa quarta-feira. Agradeço de coração a participação de todos e convido-os para o nosso encontro amanhã aqui nessa plataforma às 9 horas no nosso momento diário de oração. Até lá, boa noite.